Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, a partir do verso de número 1. É um texto muito longo, mas nós teremos que ler o texto inteiro. Diz assim a palavra de Deus: Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Esse Júlio era muito camarada de Paulo. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mira, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante na navegação abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e para a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque nesta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha.
Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já o dia 14º, que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. Tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, no lugar de 2 mares. Encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se como a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram a salvo em terra. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. E eu peço para que o Senhor venha revelar o Teu querer, Senhor, nesta noite. Para que o Senhor venha ministrar no mais profundo do coração da Tua igreja. Que o Teu Espírito nesta noite traga renovação, restauração, cura, libertação. Que o Teu Espírito nesta noite nos conscientize da responsabilidade que temos como igreja com a visão missionária, com o chamado missionário. Senhor, em nome de Jesus, repreende agora toda força contrária, repreende agora, Senhor, toda malignidade, tudo aquilo que vem atrapalhar a Tua mensagem de ser acolhida nos nossos corações, caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus Cristo, e que a Tua boa palavra seja plantada em corações dispostos e receptivos, em nome de Jesus. Ufa, deu sede ler esse tanto de texto. Nós estamos numa campanha sobre missões. Missões não é uma opção. Missões não é algo que eu talvez escolha fazer. Cada um de nós que estamos aqui nesta noite somos potenciais missionários. E o que é missão? Em simples palavras, missão é a tarefa delegada ou deliberada com o intuito e com o propósito de cumprir um propósito específico. Isso é missão. Ou nós fomos delegados pessoalmente pelo Senhor, ou então nós deliberamos da nossa própria vontade fazer missão. Nós temos um chamado missionário. Paulo entendia que em todo o tempo ele estava em missão. Se nós voltarmos um pouco no capítulo de número 26 do mesmo livro de Atos, nós iremos ver que Paulo ele não perdia nenhuma oportunidade. Todas as oportunidades que Paulo tinha, ele
manifestava essa veia missionária dele. Nós vemos no capítulo de número 26, nos versos 27 ao 29, que ele, ao ser interrogado por Agripa, por Berenice e por Festo, Paulo, ele aproveita aquela oportunidade e então ele prega sutilmente para os seus interrogadores. Missões para Paulo não era simplesmente uma agenda. Missões para Paulo não era simplesmente um evento uma vez por ano. Missões para Paulo não era simplesmente uma ação social que ele fazia em determinadas épocas do ano. Não, para Paulo, missões era algo intrínseco na sua alma. Como nós dizemos aqui sempre, Paulo, ele respirava, ele transpirava missões na sua vida. Esse era Paulo, que não perdia nenhuma oportunidade. E quando nós olhamos para o livro de Atos, quando nós observamos o livro do Atos, no seu contexto geral, nós percebemos como Deus guiou, preparou, fortaleceu Paulo, enquanto Paulo enfrentava os desafios missionários, para que esse apóstolo cumprisse o propósito do Senhor. E é sobre isso que eu quero dividir alguns pensamentos com cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Sobre os desafios da missão. Sobre os desafios da obra missionária. E o primeiro pensamento que eu quero dividir com você nesta noite é que Deus, ele não trabalha apenas com expectativas humanas, mas sobretudo, acima de tudo, com corações dispostos. Repito, Deus não trabalha apenas com expectativas humanas, mas sobretudo com corações dispostos. Porque olha só, como eu já disse, no capítulo de número 26, Paulo não perde a oportunidade de pregar. Mas quando nós chegamos no final do capítulo de número 26, o rei Agripa, que interrogava Paulo, ele disse o seguinte: eu não vejo culpa, nem motivo algum, para que esse homem fique preso ou seja morto. Este homem bem que poderia ser solto. E talvez Paulo, o texto não diz, mas talvez Paulo, escutando aquelas palavras do seu interrogador, talvez pensasse assim no seu coração e na sua alma: agora eu vou ter as condições ideais. Agora os meus planos missionários se concretizarão. Agora os projetos que eu elaborei sobre missões, eles irão de vento em popa. Mas Paulo não nutria essa falsa expectativa. Paulo não agasalhava no seu coração uma falsa ideia missionária de um mundo perfeito, onde todas as coisas estariam preparadas para ele, todas as coisas organizadas, toda a gestão bem trabalhada, para que então ele realizasse o propósito missionário na sua vida. No capítulo anterior, Paulo estava sendo interrogado favoravelmente, mas agora no capítulo de número 27, a partir do verso de número 1, Paulo estava sendo conduzido com outros presos e com outras 275 pessoas para ser julgado em Roma por César. Mas Paulo, queridos irmãos, ele não desperdiça aquela oportunidade. Paulo faz daquela oportunidade, daquela viagem missionária, uma oportunidade para pregar o Evangelho, para testemunhar do poder de Deus, para falar de Jesus, que Jesus é bom, que Jesus salva e que Ele voltará. É isso que nós temos que fazer como missionários. Às vezes nós nos preocupamos com aquilo que nós iremos falar para os outros e deixamos de exercer a nossa função e o nosso chamado missionário porque esperamos as condições certas para atuar, para pregar, para falar do Evangelho. Mas Paulo não. Paulo não espera as condições ideais. Paulo, ele fala sendo interrogado, mas Paulo também prega em viagem como preso.
Paulo fala sendo interrogado, mas Paulo também prega quando está preso numa prisão juntamente com Silas. Paulo, ele prega quando ele tem condições, mas ele também prega quando ele não tem condições. Paulo prega a tempo e a fora de tempo, porque ele transpira missões. Missões é algo inevitável na alma de Paulo. E ele tem esse chamado missionário pulsando no seu coração. E o que ocorre muitas vezes, queridos irmãos, é que nós fazemos tantos planos, que nós traçamos tantas estratégias, que nós articulamos e elaboramos tantas coisas para fazer missão, para pregar para as pessoas, e deixamos de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá no dia a dia. São inúmeras oportunidades que o Senhor nos dá no dia a dia. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos fazer planos. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos traçar estratégias. Não, nós devemos sim. Eu não estou dizendo com isso que nós temos que fazer as coisas do jeito que vier, não. Mas, todavia, Deus não trabalha apenas com expectativas humanas, mas, acima de tudo, com um coração disposto, com um coração aberto, com um coração que aproveita todas as oportunidades, com um coração que não dispensa uma oportunidade para pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. Nós devemos, sim, fazer planos. Nós devemos, sim, traçar estratégias. Porém, Provérbios capítulo 16, verso de número 1 diz o seguinte: o homem faz muitos planos no seu coração, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Quem sabe você tem feito muitos planos para exercer o seu chamado missionário. E quando eu digo chamado missionário, eu não estou dizendo que você tem que pregar num púlpito, que você tem que fazer ação social, que você tem que ir para uma aldeia indígena como o Valmir vai, que você tem que ir para outro estado, que você tem que ir para outro país. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Todos nós, como corpo de Cristo, nós temos uma missão. E a base da nossa missão está no Evangelho de Marcos, capítulo 16 e verso de número 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a mensagem que nós temos que pregar. Essa é a mensagem que nós temos que dividir com as pessoas. Ela é simples. É dizer para as pessoas: olha, Jesus morreu pela sua vida. Jesus foi crucificado para que você tenha vida eterna. É simples demais. Mas nós ficamos esperando o momento ideal. E o momento ideal, nem sempre ele aparece. Eu vou relatar aqui para você um testemunho que eu ouvi sábado retrasado na igreja do Jardim Paulista. Sábado passado, na igreja do Jardim Paulista, estava lá a missionária Raquel Elana. E essa irmã, ela está na Jami desde que a Jami foi fundada. E essa irmã, ela ficou 10 anos na linha do fogo cruzado, trabalhando em Afeganistão, Síria e mais alguns outros países ali que eu não me lembro o nome agora que ela disse. E essa irmã, então, ela dividia a missão que ela fazia com uma missionária vinda da Coreia. E aquela missionária vinda da Coreia, ela era toda organizadinha, a igreja dela tinha toda uma gestão, e eu não estou dizendo que isso é ruim. Não é isso, não me entenda mal. Mas a Raquel, ela dividia a ação missionária delas, enquanto as bombas passavam por cima da cabeça delas, elas faziam a ação missionária delas lá na Síria, naquela guerra terrível que ocorreu uns anos atrás. E essa missionária coreana, ela era toda sistemática, toda metódica, toda organizada. Isso é bom, porque eu sou assim também. E ela dizia assim para Raquel, em determinado momento:
Raquel, nós não iremos conseguir realizar a missão hoje, porque nós não temos dinheiro. E segundo a Raquel, elas precisavam de 200 dinheiros por dia para que elas conseguissem realizar a meta que elas haviam proposto. E então, um determinado dia, essa missionária coreana, ela chegou para Raquel e disse assim: Raquel, hoje não vai dar, nós não temos dinheiro. E a Raquel disse assim para a missionária: nós iremos orar. Nós iremos orar, porque eu creio em milagres. E então elas foram, cada um para o seu alojamento, e elas oraram. E no outro dia elas foram na linha de fogo, recebendo os refugiados que vinham da Síria, e bomba passando por cima. E então a Raquel disse assim para a missionária coreana, eu não me lembro o nome dela agora: olha, vá até o caixa eletrônico, e saca o dinheiro, porque eu creio que Deus vai fazer um milagre. A coreana toda sistemática, toda metódica, com a igreja lá da Coreia que enviava os recursos, isso é muito bom, é joia. Essa missionária coreana, um pouco cética, duvidosa, ela foi ao caixa eletrônico. E quando ela digitou lá o que ela teria que ter digitado, saíram exatamente 200 dinheiros, que era a quantia que elas necessitavam para fazer a obra missionária naquele dia. Deus continua fazendo milagre. Deus não trabalha apenas com expectativas humanas, mas acima de tudo, com um coração disposto, com um coração que crê em milagres, com um coração que crê no sobrenatural. E nós somos a igreja do sobrenatural, nós somos a igreja que crê em milagres. Amém ou não amém, igreja? Se não for assim, nós estamos no lugar errado. Se não for assim, nós estamos crendo no Deus errado. E no outro dia, a missionária coreana novamente disse para Raquel: Raquel, amanhã não vai dar. Deus faz milagre, mas não é assim todo dia, Raquel. E a Raquel falou para a missionária: vamos orar. E elas foram orar. E brasileiro é um bicho abençoado, fala sério. Sabia que os melhores executivos são os brasileiros? Porque brasileiro tem um jeitinho de lidar com as coisas, sabe burlar a lei para conseguir o que ele quer. Missionário é mais ou menos assim. Esses missionários brasileiros doidos, que creem em milagre. E a Raquel então disse para a coreana: vamos orar. E elas foram para os seus aposentos e oraram. E a Raquel disse: vai no caixa de novo. Digita o que você tem que digitar lá. Eu estou usando essas palavras porque eu não lembro direito. E a coreana foi no caixa novamente. E para surpresa da coreana, saíram 200 dinheiro de novo, porque Deus é o Deus do sobrenatural. No outro dia, a coreana falou para Raquel. Essa Raquel é uma figura, vocês precisavam ter conhecido ela. Uma figura. Digita lá no seu Instagram, Raquel Elana, campeã brasileira de levantamento de peso ainda mulher. 4x4, dessa altura. 2 metros de altura. E a coreana novamente: Raquel, hoje não vai ter jeito. Vamos orar, a Raquel falou. E elas foram e oraram. E no outro dia, a Raquel disse: vai no caixa de novo. E a coreana foi no caixa. Digitou o que tinha que digitar lá. E saíram 200 dinheiros de novo. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha apenas com expectativas humanas.
Deus trabalha com corações dispostos, com corações abertos para crer no sobrenatural de Deus. Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo de número 4 nos orienta que nós devemos remir o tempo. Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 4 diz que nós devemos aproveitar cada oportunidade. O dia ideal é hoje, irmão, não é amanhã. O dia ideal não é quando nós tivermos todas as coisas perfeitas e organizadas. O dia ideal de pregar o evangelho, de glorificar a Deus, de dizer que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele batiza com o Espírito Santo e que um dia Ele voltará, é hoje, não é amanhã. É hoje que Deus está te dizendo: prega para aquela pessoa que você tem resistido para não pregar. É hoje, hoje é o dia de ver a glória de Deus. É hoje o dia de ver o sobrenatural de Deus. É hoje o dia de ver a glória de Deus se manifestando através da minha e da sua vida em nome de Jesus. Não é amanhã. Porque Deus não trabalha com expectativas apenas humanas. Deus trabalha acima de tudo com corações dispostos. Ele só precisa de coração disposto. De um coração doido que crê que vai sair 200 dinheiros do caixa. Porque Deus é fiel à sua palavra. Ele só precisa de coração disposto. De gente que ainda crê. De gente que ainda sabe que Deus pode enviar codornizes. De gente que crê que Deus ainda pode abrir mar vermelho. De gente que crê que Deus ainda pode enviar o maná. De gente que ainda crê que não importa o diagnóstico dos médicos. De gente que ainda crê que Deus pode ressuscitar morto, como ressuscitou Lázaro e como já ressuscitou morto aqui nessa igreja, porque Deus não mudou, Ele continua o mesmo, somos nós que mudamos. Deus só precisa de coração disposto. Porque quando Ele encontra um coração disposto, Ele faz sair dinheiro da onde não tem dinheiro. Ele faz romper fontes em meio ao deserto. Ele faz com que nuvens tragam chuvas de bênção, porque Ele tem compromisso com a sua obra, Ele tem compromisso com o seu chamado, Ele tem compromisso com a redenção da humanidade, Ele tem compromisso com o seu reino. Ele só precisa de um coração disposto. Quantos aqui estão com o coração disposto nessa noite? Então comece a crer de novo no sobrenatural, porque Deus vai te usar, em nome de Jesus. O segundo pensamento que eu queria dividir com vocês é o seguinte: que nós não podemos nos iludir com o vento suave, porque ele pode ser o presságio, o prenúncio de uma grande tempestade. Eu repito, nós não podemos nos iludir com o vento suave, porque ele pode ser o prenúncio e o presságio de uma terrível, imensa tempestade. Porque olha só que interessante nos versos de número 13 ao 15. O verso 13 diz assim: e soprando brandamente o vento sul, e supondo eles terem alcançado o que desejavam. Leio novamente. E soprando brandamente o vento sul, e supondo eles terem alcançado o que desejavam. Eles ficaram tranquilos. Paulo já havia avisado aquela tripulação: vai dar ruim, gente. Não vai dar bom. Escutem o que eu estou falando, porque essa viagem vai trazer muitas avarias, não somente para o navio, mas como também para nossas vidas. Paulo já tinha avisado. E então eles, no verso de número 13, depois de enfrentar algumas dificuldades, alguns ventos contrários, o vento começou a soprar brandamente. E eles, supondo
terem alcançado o que desejavam, baixaram a guarda, relaxaram, acomodaram, entraram na zona de conforto, sentaram no sofá e deixaram o navio ir à toa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não há descanso na obra missionária. Não há descanso no reino de Deus. Soldado que se alista no exército do Senhor não tem descanso. Quando nós nos acomodamos na obra de Deus, nós estamos diante de um grande perigo de enfrentar uma grande tempestade. Nós precisamos estar atentos, porque o vento suave, a brisa suave, ela esconde perigos iminentes. Quando nós entramos na zona de conforto, quando nós sentimos aquela brisa, está tão gostosa, as coisas estão indo tão bem, eu não quero mais me envolver, eu não quero mais cumprir o meu chamado missionário, eu não quero mais desenvolver o meu ministério. Deus me chamou simplesmente para sentar na cadeira e ouvir belas músicas, uma bela pregação e nada mais que isso. Ah, meu irmão, toma cuidado que quando o vento suave está batendo, ele é presságio, ele é prenúncio de uma grande tempestade que está por vir. Toma cuidado, porque na obra de Deus, nós não podemos nos acomodar. Quando Davi resolveu tirar uma folga, quando Davi resolveu não ir à guerra, aquela atitude dele, aquela escolha dele de ficar na zona de conforto, na zona de tranquilidade, no vento suave, sentindo aquela brisa do seu terraço, foi aí que Davi caiu. Foi aí que Davi viu a sua derrota. Não existe folga para aquele que se alistou no exército de Deus. Eu não estou sendo duro, estou falando a realidade da palavra de Deus. Estou falando de um homem que passou por prisões. Eu estou falando de um homem que passou por açoites. Eu estou falando de um homem que passou fome. Eu estou falando de um homem que foi perseguido. Eu estou falando de um homem que foi preso e que o navio em que ele estava se despedaçou. Mas eu estou falando de um homem que tinha um coração disposto, que transpirava, que respirava a missão e que cumpriu o seu chamado. Porque o seu compromisso era com o Deus que o chamou. Cuidado com o vento suave. Cuidado com aquela brisa da zona de conforto, porque ela esconde perigos iminentes. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 8. O apóstolo diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A missão de Satanás é roubar a esperança, é roubar a fé do nosso coração, é nos colocar na zona de conforto, é nos tirar do campo de batalha, é nos colocar simplesmente na cadeira da igreja. Mas aquele que se alista no exército do Senhor não tem descanso, não tem descanso, é guerra. É guerra, meu irmão. Não tem descanso. Você vai passar por depressão como Elias passou. Você vai ficar doente como Timóteo ficou. Mas a melhor terapia, meu irmão, é buscar o reino de Deus e a sua justiça e entregar nas mãos dele aquilo que está na tua vida te fazendo sofrer.
Portanto, meus amados irmãos, disse Paulo em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. O que Paulo está querendo dizer? Não tem folga, não tem zona de conforto, não tem simplesmente cadeira de igreja, é guerra, é luta, é obra. Mas ele quer dizer mais que isso. Meus irmãos, sejam sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Não é vão. Existe uma recompensa, existe um prêmio, existe um lugar reservado no céu para aqueles que não desistem. Existe um lugar especial para aqueles que doam a sua vida na obra missionária, no ministério, seja onde for, aqueles que se doam. Irmão, eu não quero chegar no céu e ter um barraquinho numa favela, na periferia do céu. Eu não quero. Eu não quero. Sabe por quê? Nada contra as situações e circunstâncias que nós encontramos aqui na terra. Mas lá no céu não vai ter barraco. Lá no céu não vai ter favela. Lá no céu terá ruas de ouro. Lá no céu terá pedras na coroa. Para aqueles que não desistem. Para aqueles que não voltam atrás. Para aqueles que não retrocedem. Porque vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Existe um prêmio. Existe um galardão. Existe uma coroa de glória preparada para mim e para você em nome de Jesus. Olha, irmão. Essa mulher que está aqui diante da minha frente, ela é um exemplo para mim. Aliás, os dois. Os dois que estão diante da minha frente é um exemplo para mim. Porque mesmo com as enfermidades que têm, mesmo com as limitações que eles têm, eles são sempre abundantes, firmes e constantes na obra do Senhor. As pedras na coroa. A coroa de vocês é grande. Deus tem visto o sacrifício de vocês dois. Deus tem visto a entrega de vocês dois. Deus tem visto a doação de vida de vocês dois. Tudo aquilo que vocês já enfrentaram até hoje não é em vão. Continuem firmes, constantes na obra do Senhor. Porque existe um prêmio, um galardão, uma coroa. Deus tem visto o sacrifício de vocês. Saiba que vocês dois são um exemplo para mim. Mesmo com as limitações, vocês não jogam a toalha, vocês não desistem, vocês não abandonam o barco, vocês insistem. E eu não estou jogando confete fora aqui não, eu estou falando de uma realidade que eu e você vemos no dia a dia aqui. Não existe folga no reino de Deus. Não existe zona de conforto no reino de Deus, porque Deus não trabalha apenas com expectativas humanas. Deus continua trabalhando com corações dispostos. E aqui estão dois corações dispostos na obra do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Três. Agora eles já estão no meio de uma tempestade, porque ficaram na zona de conforto. Agora o navio já está sendo açoitado, solapado de todos os lados. Mas saiba de uma coisa, que a tempestade, ela não destrói a missão. Guarda isso com você.
A tempestade, ela não destrói a missão. Ela simplesmente redefine, ressignifica e reafirma o nosso compromisso e a nossa dependência em Deus. Repito, a tempestade, ela não destrói a missão. Ela simplesmente redefine, reafirma e ressignifica o nosso compromisso e a nossa dependência em Deus. Porque agora dos versos 22 aos 25, como já disse, o navio está a ponto de despedaçar. E às vezes, amados irmãos, é necessário que a tempestade chegue até nós para nos mostrar que nós dependemos de Deus. Às vezes é necessário que a tempestade venha sobre a nossa vida para nós ressignificarmos, reafirmarmos, redefinirmos o nosso compromisso e a nossa dependência em Deus. Porque no verso de número 11, diz que o capitão ou o centurião, ele dava mais ouvido às palavras e aos conselhos da tripulação e do capitão e do dono do navio do que nas palavras de Paulo. Ou seja, o centurião confiava mais nas palavras do dono do navio e dos marinheiros do que naquilo que Paulo estava dizendo. Ou seja, a confiança do camarada estava nos entendidos e não da voz de Deus. Precisou ouvir uma tempestade, precisou ouvir um euroaquilão para que eles ressignificassem a fé deles, para que eles redefinissem em quem eles confiavam, aonde estava a fé deles. E às vezes nós precisamos enfrentar algumas tempestades para a gente entender de uma vez por todas que nós não dependemos de estratégias, que nós não dependemos das coisas bem organizadas, que não adianta boa gestão. É bom, mas não adianta. Não adianta termos bons planos. Não adianta as coisas estarem bem organizadas na nossa vida, não adianta. Às vezes nós temos que enfrentar algumas tempestades para reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus e que Ele continua no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Se prepare, irmão. Porque às vezes tu vai ter que enfrentar uma tempestade para você voltar a crer no sobrenatural, no milagre de Deus, entregar a sua vida a Deus. Quando você não tem mais recursos, quando as suas habilidades de construir soluções para os seus problemas terminarem, é aí que Deus entra e faz o milagre e faz o sobrenatural. Então, meu irmão, se prepara, porque vem tempestade sim, mas a tempestade ela não destrói a missão, a tempestade não destrói o teu chamado, a tempestade não destrói a promessa de Deus na sua vida, a tempestade não destrói o sonho de Deus para a tua vida, ela só vai te ensinar a confiar em Deus, a confiar no milagre de Deus, a confiar no sobrenatural de Deus. Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu e você faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Cuidado com o vento suave, cuidado com a zona de conforto, porque vai vir tempestade por aí. Mas fica tranquilo, porque a tempestade não destrói aquilo que Deus tem na sua vida. Ela não destrói. Ela vai ser pedagógica. Ela vai te ensinar a redefinir, a reafirmar, a ressignificar a sua fé e o seu compromisso e a sua dependência
de Deus. Aonde está a sua confiança? Aonde você tem depositado a sua fé? Paulo, naquela oportunidade missionária, mesmo não tendo as condições ideais, ele está ali respirando missão, cumprindo o seu chamado, cumprindo o seu ministério. Porque ele sabe em quem ele tem crido. E ele sabe que Deus era poderoso para guardar o seu depósito até o dia da vinda do Senhor. Fica tranquilo. A tempestade vai vir. De formas variadas. Mas ela não vai destruir a obra que Deus tem na sua vida. Para encerrar. Está todo mundo aqui ainda? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês essa noite? Para encerrar. Os nossos sonhos podem naufragar. Guarda bem isso. Os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas estratégias, as nossas habilidades, elas podem naufragar. Mas a promessa de Deus nos levará ao destino. Repito. Os nossos planos podem naufragar. Mas a promessa, o chamado, a obra que Deus tem na nossa vida, a promessa de Deus vai nos levar no destino, porque Deus não é Deus de metade, Deus não é Deus de obra incompleta, Deus é Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu. Os nossos planos podem naufragar, mas a promessa de Deus nos levará ao destino. Olha só que interessante. No verso de número 44, o navio já está destruído. O navio já tinha virado em pedaços. O navio já era sucata. Já não tinha mais navio, na verdade. Só existiam destroços. Ou seja, os planos do centurião, porque eles tinham uma missão também. E a missão daqueles homens era levar Paulo e os demais prisioneiros até César em Roma. Significa que os planos deles naufragaram. Mas os planos de Deus com a vida de Paulo não naufragou. Porque a missão daqueles homens era uma. Mas a missão de Paulo vinha direto do coração de Deus. Quando a missão que nós temos vem do coração de Deus, irmão, não importa. O meu sonho, a minha estratégia, os meus planejamentos podem naufragar. E muitas vezes eles vão naufragar mesmo. Mas se Deus tem uma promessa, a promessa de Deus vai me levar no destino, aonde Deus quer. No verso 44, o navio está em pedaços. O centurião, alguns sugeriram para o centurião que matassem os presos para que eles não fugissem. Mas o centurião, muito amigo de Paulo, desarticulou esse intento. E disse assim, que aqueles que pudessem se salvar em tábuas e nos destroços do navio, que assim fizessem. E o texto nos diz então que aqueles homens se agarram em tábuas, em restos do navio, e eles vão parar, sabe aonde? Aonde o anjo havia dito para Paulo nos versos de número 23 ao 25. Senhores, tenham bom ânimo. Senhores, tenham coragem. Senhores, não desanimem. Senhores, não entrem em pânico, porque o anjo de Deus a quem eu sirvo e a quem eu pertenço apareceu a mim nesta noite e ele disse: nenhuma alma se perderá, mas contudo
é necessário que vocês vão dar numa ilha. O navio naufragou. O navio se fez em pedaços. Mas a profecia do anjo se cumpre fielmente. E aqueles homens, eles vão parar exatamente aonde o anjo havia dito. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de obra incompleta. Deus não é Deus de obra pelo meio. Os nossos planos podem naufragar, mas a promessa de Deus nos levará ao destino e fielmente se cumpre a profecia do anjo, exatamente como Paulo havia dito. Eles vão parar na ilha de Malta. E olha só que lindo, na ilha de Malta, eles já estão se aquecendo numa fogueira. E de repente, então, uma víbora vem e se enrosca no braço de Paulo. E Paulo sai para lá, coisa ruim. E aqueles homens então pensaram, agora Paulo morre. Porque ele deve ser um fugitivo, fez alguma coisa de ruim para Deus e ele está fugindo de Deus. E Paulo simplesmente cura o pai de Públio. Paulo cura vários enfermos daquela ilha, porque Deus não deixa nada pela metade. O meu plano e o teu plano pode naufragar. Os nossos projetos podem naufragar. Mas a promessa de Deus, chamado de Deus, a obra que Deus tem na minha e na sua vida, vai nos levar ao destino. Não importa, irmão, guarda isso pelo amor de Deus. Nem que seja necessário você passar por uma tempestade. Nem que seja necessário o Senhor fazer com que você enfrente uma terrível tempestade. Mas se você estiver enfrentando uma tempestade, dê glória a Deus, porque é providencial, é obra de Deus, porque Deus deseja cumprir o chamado na sua vida, a obra na sua vida, porque Deus não é igual a alguns pedreiros que tem por aí. Alguns mecânicos, alguns funileiros que tem por aí, que deixa as coisas pela metade. Já viu o pedreiro, quando você adianta o salário para ele, e ele não volta mais para concluir a obra? Já viu o funileiro, quando você adianta o dinheiro, o camarada não volta mais? Já viu o mecânico, quando você dá metade do dinheiro, ele não faz mais o conserto do motor? Então, Deus é diferente. Porque Deus não deixa nada pela metade. Filipenses capítulo 1, verso de número 6. Tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel para cumprir a obra que tem começado na sua vida, até o dia da vinda do Senhor. Ele é fiel, Ele continua sendo fiel, Ele não deixa nada pela metade. Paulo tinha uma certeza no seu coração: Deus cumprirá aquilo que Ele me prometeu para a glória do seu nome. Vamos nos colocar em pé? Deus não trabalha simplesmente ou apenas com expectativas humanas, mas sobretudo com corações dispostos. Toma muito cuidado com o vento suave, com a brisa suave da acomodação na obra de Deus, porque pode ser o presságio e o prenúncio de uma grande tempestade. A tempestade, ela não destrói a missão, ela ressignifica, ela reafirma, ela redefine o nosso compromisso e a nossa dependência em Deus. O outro eu esqueci, vou ter que ler aqui. Os nossos planos podem naufragar, mas a promessa de Deus nos levará ao destino. Deus tem um destino para mim e para você.
Não pense que o que eu preguei aqui nessa noite é só para missionário. Não pense, não tenha a ilusão daquilo que eu ministrei aqui nesta noite. É só para quem é pastor, para quem é líder, para quem vai para outro país, ou para outro estado, ou que faz ação social, não. Essa é uma mensagem para cada um de nós que estamos aqui nesta noite, porque cada um de nós que estamos aqui nessa noite somos missionários de Deus, temos um chamado de Deus, temos uma vocação de Deus, temos um propósito de Deus, temos algo de Deus na nossa vida, e Deus quer me usar e Deus quer te usar para a glória do nome dEle, porque vidas estão aí nesse mundo precisando de uma palavra minha e sua. Todos nós somos missionários.